antes de começar a falar, por favor? Ai, que emoção! Uau! Oi, gente. Que legal. Quando a Rô falou com a gente que nós teríamos que trazer uma palavra para vocês, algo desde o começo começou a ferver no meu coração. Eu e a Beca, esse ano, a gente lançou um projeto que Deus já tinha acendido nos nossos corações, nosso Chacred. E Deus, desde então, Ele tem falado muito comigo. E quando eu estava orando para saber o que eu podia trazer para vocês, o que estava no coração de Deus, para que hoje vocês ouvissem, o Senhor me deu uma palavra. Mas antes, Ele pediu para que eu chegasse aqui, e é o que está acontecendo agora, que quando eu vejo cada rosto aqui, eu sei que cada uma de vocês tem um testemunho. Eu sei que cada uma de vocês, nesse ano de 2016, viveu ou não algumas promessas, viram milagres sendo realizados, viram ministérios avançando. E o Senhor me fez uma pergunta. Ele falou que quando eu chegasse aqui era para eu perguntar para vocês pensarem nisso. Nesse ano, muitas avançaram espiritualmente. Mas a pergunta que tem no coração de Deus é se nós avançamos ou se nós permanecemos onde nós estávamos. E daí eu fiquei pensando, tipo, eita Jesus! Uau, nós estamos no mesmo lugar ou esse ano nós evoluímos? E foi quando o Senhor Ele me falou, muitas mulheres não conseguiram avançar quando queriam esse ano, mas eis que em 2017 será totalmente diferente. Porque 2017, assim como as meninas falou, vai surpreender. E assim como diz em Samuel, né? Até aqui a mão do Senhor nos ajudou. E nós estamos aqui porque nós somos mulheres sim de força. Nós fazemos parte de uma descendência muito especial, né? Nós temos uma marca, a nossa força, a nossa fortaleza. E a palavra que o Senhor me deu, enfim, está em Salmos 37, do 4 ao 5. Que fala assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Muitas vezes, nós esquecemos de tudo que o Senhor nos prometeu. Muitas vezes, a gente esquece do básico, que é descansar, confiar e entregar. São essas três, esse versículo ele é baseado nisso. Ele é baseado em deleita-te, ele é baseado em entrega e ele é baseado em confiança. E eu estava orando em cima desse versículo e o Senhor me lembrou de algo muito especial, que Abraão, no começo da Bíblia, em Gênesis 22 especificamente, fala sobre quando Abraão foi entregar Isaac, a oferta dele. E isso já vem me marcando muito, porque desde quando a Lê era minha discípula, a gente conversava bastante sobre isso, sobre uma entrega. Porque como é difícil a gente entregar algo que custa pra gente, né? E a gente tem vários testemunhos disso, de renúncias e tal, mas é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente renuncie aquilo que está nos barrando. E quando eu estava orando sobre isso, me remeteu a Abraão, e eu fiquei pensando, e Abraão, ele foi com uma confiança ofertar Isaac. Isaac não sabia de nada, então eles estavam lá prosseguindo, e ele falou para os servos dele: fiquem, que eu vou e eu volto. Mas ele ainda falou: nós vamos e nós voltaremos. E ele falou com uma total convicção. E não eu vou voltar sozinho porque Isaac vai ficar. Ele sabia que Deus ia surpreender ele. Então foi quando ele falou para os servos dele ficar. E ele foi com Isaac. Chegando lá, Isaac falou chegamos aqui, pai, então qual é a oferta? E daí eles olharam para o lado. E Isaac era a oferta. Então Abraão falou para ele. E Abraão naquele momento, ele colocou o filho dele como uma oferta diante do Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós entreguemos a nossa principal oferta, que é os nossos corações. Muitas das vezes a gente passa por uma fase na nossa vida que, quem nunca, né? Tem um relacionamento com Deus que parece uma montanha russa. E esse é o problema. A gente não pode ter um relacionamento assim. O nosso Deus é um Deus de constância. Quando você tem um relacionamento, você tem uma aliança, você se entrega. Quando você faz uma aliança com alguém, quando você se entrega completamente, você dá o seu melhor àquela pessoa. Você não dá 25% para aquela pessoa. E isso é o que Deus tem batido muito em mim, que nesse ano de 2017, o que Ele quer que nós entreguemos é o nosso 100%. Ele não quer 95% porque os 5% que resta pode sobressair.
e é o que pode puxar para baixo. Mas que em 2017 nós possamos avançar e entregar o 100% para Deus. E a gente confiar que Ele vai nos surpreender. E a gente profetizar, nós temos sim que sonhar e acreditar que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Assim como o Senhor, Ele pediu para que Abraão ofertasse o filho dele. Bateu muito com a palavra da Duda, porque entregou Samuel, Ana. E eu nem sabia. O Espírito Santo é maravilhoso. E foi quando o Senhor, Ele me falou que Abraão, ele só confiou. Ele falou, tudo bem, eu vou voltar sem meu filho, mas ok. E ele foi, e quando ele chegou lá, o Senhor surpreendeu ele voltou com um Isaac, porque ele viu que o coração de Abraão tinha a intenção correta. Então, uma das coisas que eu estava pensando também é que o nosso relacionamento com Jesus não pode ser mudado por causa das circunstâncias ao nosso redor. Nós temos que impactar as pessoas ao nosso redor, porque nós temos um relacionamento com esse Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos deixou um legado. Esse final de semana a gente viveu um final de semana incrível. Algumas das meninas estiveram no nosso reencontro. Mas algo novo foi derramado sobre nós. E nós, com os olhos da fé, a gente já consegue ver tudo que nós vamos viver em 2017. E o Senhor, Ele não quer que nós nos limitemos e poupemos expectativas, mas Ele quer que nós acreditemos e que nós possamos viver sim. Uma das coisas que Ele também falou para mim é que a gente não pode ficar, a nossa oração não tem que ser algo egoísta. O que tem acontecido muito é que muitas das vezes quando a gente chega na presença de Deus ou quando a gente quer conversar com alguém, nós sempre focamos muito em nós. É o eu. O erro é que muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus falando, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Mas nós nunca pensamos e nunca agradecemos ao Senhor, obrigada porque eu já tenho isso. E Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque é isso que Ele nos ensinou, que nós oremos, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E se a vontade de Deus, quando nós confiamos que o Senhor vai fazer a vontade dEle, nós temos que ter plena confiança de que vai ser tudo melhor do que nós imaginamos. Porque os nossos sonhos, os nossos planos não se comparam a isso diante de Deus. É tudo muito pequeno. O que nós achamos que é muito grande para nós é muito pequeno. Porque o Senhor, quando nós imaginamos algo, ou começamos a sonhar com alguma coisa, Ele já preparou algo muito melhor. E muitas das vezes o que falta é a nossa entrega total e esperar viver o 100% de Deus para nós. Essa é a minha mensagem para vocês. E que em 2017 vocês possam confiar que nós temos um legado e que nós possamos fazer diferente. Porque nos foi dada uma segunda chance, esse é um novo ano que está chegando, e que nós entremos nesse ano com toda a autoridade que vem direto da nossa liderança. O Senhor me deu uma palavra muito especial para a Rô também nesse reencontro, de que a nossa mãe, ela tem uma autoridade muito especial. E a gente nota isso só de olhar para ela. E essa autoridade, o Senhor me mostrou que não se limita só a ela, mas que vai correr sobre toda a descendência dela. Então que nós possamos tomar posse disso, amém? Amém. Porque nós somos essa descendência, é uma honra para a gente estar aqui. E é isso que o Senhor quer, que nós tomamos posse disso, que em 2017 nós façamos totalmente diferente. Porque é um novo tempo, é um novo ano. E promessas serão realizadas, sonhos serão alcançados, e façam metas e coloquem datas, porque o Senhor está com mais expectativa do que nós. Amém.